Agora a gente vai fazer um bolo que eu não poderia deixar de colocar nesse curso. É o bolo de goiabada com leite condensado. Esse bolo tem uma memória afetiva imensa e ele tem o poder de despertar nas pessoas que comem aquele conforto de comida. Sabe quando a gente come e sente aquele carinho, aquele conforto? A história desse bolo, a minha mãe fazia quando eu era bem pequenininha e a gente comia muito. Então, depois de tanto comer, eu peguei essa receita, o original, que era dela, e acabei dando um toque, né, da minha personalidade nele. Esse bolo se assemelha a uma cuca, como o pessoal chama aqui no estado do Sul, mas a massa dele é bem mais leve do que a cuca original. Faça, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Para a gente começar o preparo desse bolo, a gente vai começar batendo uma clara em neve e depois a gente vai misturar os secos. Então a primeira etapa vai ser bater as claras em neve, ok? Ok, pessoal, então agora a gente vai começar com as claras em neve. Aqui eu tenho uma clara em neve. Eu já deixei essa clara fora da geladeira para ela bater mais fácil, tá, gente? Toda vez que vocês forem fazer um bolo que pedir para bater claras em neve, deixem os ovos fora da geladeira bem antes, tá? Tira ali uma meia hora, 20 minutos antes, para a clara poder montar direitinho. Esse ponto da clara que a gente vai bater aqui é uma clara não muito firme, tá? Porque quanto mais firme ela tiver, mais ela vai ressecar a massa, tá? Então eu vou parar aqui para mostrar o ponto para vocês bem certinho. A gente já tem o ponto das claras que nós precisamos. Ela tá firme, tá? É um ponto de clara firme, ok? Ó, se a gente virar aqui o bowl da batedeira, vocês vão ver que ela tá montadinha, bem firme, mas ela não chega a ficar ressecada, né? Quando a gente bate demais, tá? Então, ó, ela forma um pico, tá vendo? Mas não tá ressecada. Então agora a gente vai reservar essas claras em neve para colocar no final. Vocês podem voltar o batedor da batedeira e utilizar o mesmo bowl sem precisar higienizar agora, porque a gente vai continuar batendo a mesma massa aqui dentro, ok? Agora aqui na batedeira, a gente, para dar continuidade, nós vamos colocar o açúcar, as gemas, são 3 gemas e o açúcar, e nós vamos bater os dois, mas antes de bater, eu vou dar uma misturada, vou dar uma quebrada aqui nessa gema com açúcar, porque a batedeira ela tem uma certa dificuldade agora para bater essa misturinha, porque a quantidade de açúcar é maior do que a quantidade de gemas, né? Então, é bom a gente dar essa ajudinha, vai formar como se fosse uma farofinha, e depois quando a gente ligar a batedeira, eu vou vir parando ela, porque essa mistura vocês vão ver que ela vai começar a aderir nas laterais. Então, eu vou fazer esse procedimento várias vezes. Vou parar e vou mexer, vou parar e vou mexer. Até formar um creme fofo de cor mais clara, ok? Então, vamos lá. Não precisa se preocupar, como eu falei, em lavar o batedor ou o bowl, porque não tem problema, nesse caso, a interferência, tá? Maravilha! A nossa mistura já chegou na textura que a gente precisa, tá? Então, olha só. Formou esse creminho dos ovos com açúcar e a margarina e a manteiga, né? Que a gente utilizou. E agora, nessa mistura, a gente vai começar a agregar a farinha com o fermento. Vocês vão notar que essa massa,
ela é uma massa mais pesada do que uma massa de bolo normal, né? E ela tem que ser assim, um pouquinho mais pesada, vocês vão entender depois na hora da montagem. Esse bolo é super diferente. Ó, vamos começar a agregar a farinha naquela misturinha e alternar com o leite. Essa massa, ao contrário da massa que nós fizemos, da de capim santo, ela não precisa de ar, né? Não precisa agregar ar. Então aqui eu estou mexendo com uma espátula ao invés do fouet, porque o intuito aqui não é agregar o ar, né? E aqui vou vir com o restante do meu leite. E agora vou homogeneizar tudo. Pronto. Olha só, como essa massa ela é mais pesada do que uma massa comum de pandelô, né? Agora, a gente vai começar a agregar a clara em neve nessa mistura aqui. Então, eu vou dividir mais ou menos em 3 partes. A primeira parte, eu vou colocar e vou mexer aqui vigorosamente. Vigorosamente não, mas de uma forma mais rápida, né? Vamos dizer assim. Porque aqui eu quero só incorporar ela. Pronto. A segunda etapa dela, eu já vou mexer com um pouquinho mais de cuidado. Vou trazendo de baixo para cima, porque agora eu tô trazendo leveza para essa massa. Agora eu quero agregar um pouquinho de ar nela, então vou mexer bem suavemente. E a última etapa das claras. Também mexendo bem devagar. De baixo para cima, da lateral para o centro, até sumir toda essa clara. Essa é uma massa bem diferente, vocês vão ver a montagem desse bolo também, é bem diferentão. Ok. Agora a gente vai reservar um pouquinho essa massa e eu vou cortar o recheio ou então a carga, como preferirem, que vai ter dentro dessa massa aqui. Então aqui eu tenho 300 gramas de goiabada cascão. Pode ser outro tipo de goiabada, tá, gente? Mas a cascão é melhor para fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de corte, ó. Eu vou começar a cortar ela em tirinhas, tá vendo? Tirinhas de mais ou menos 1 centímetro de espessura, tá? O legal é cortar o quanto mais fina vocês conseguirem. Se quiser cortar em cubinho também pode. Eu prefiro assim tirinhas porque eu acho que ela pega uma área maior da massa. Mas ela não pode ser muito grossa, tá? Porque senão ela vai afundar totalmente e não vai saborizar a nossa massa. Então, ó, eu vou seguir cortando. E aí, tem um truquezinho aqui. A gente vai passar essas tirinhas na farinha de trigo. Tudo para tentar fazer com que essas tirinhas de goiabada fiquem no lugar que a gente for colocar na massa. Então, assim, toda vez que vocês forem colocar carga em alguma massa, vocês têm que lembrar que vocês têm que ver qual é a densidade dela, né? Ou o peso, né, nesse caso. Se vocês colocarem uma carga com uma goiabada, por exemplo, numa massa de pandeló, como aquela que nós fizemos ontem de capim santo, certamente essa goiabada vai afundar, então ela não vai servir. Agora essa massa ela é um pouco mais pesada, massas amanteigadas ou essa, por exemplo, vocês já conseguem colocar cargas diferenciadas, tá? Então olha só o que eu vou fazer aqui. Eu tenho farinha de trigo, eu vou colocar só um pouquinho aqui, tá, gente? Uma colherzinha de sopa, ó. E vou jogar a minha goiabada lá dentro. E vou fazer uma espécie de... vou empanar elas aqui, ó. Lembra sempre de tirar o excesso, né, delas,
para que não fique uma carga muito pesada também dentro do seu bolo, porque ele já tem bastante farinha, né? Então, ó, vai colocando e vai tirando, vai batendo aqui, ó, na lateral o excesso. Então, eu vou seguir fazendo isso com todas as minhas goiabadas, todos os meus pedacinhos. Agora, aqui na minha forma, eu vou utilizar uma forma retangular para esse preparo, tá? Vocês podem utilizar também uma forma redonda, mas eu acho que o formato fica mais legal num retangular. Mas pode ser redonda, pode ser forma de coração, aí deixa a imaginação de vocês fluir. Vocês só talvez não vão conseguir fazer com a mesma eficácia naquelas formas de bundt cake, sabe? Aquelas que são todas decoradas e que tem muitos sucos, né? Porque essa daqui é uma massa recheada, vocês vão ver agora no preparo. E a gente precisa de uma área de contato um pouquinho maior. Então, olha só. Ela é uma massa que vai ficar bem fininha na forma, é assim mesmo, tá? Ela é bem pesada, em comparação com massa de pandeló, né, gente? E ela tem que ser assim mesmo, ó. Então, vem colocando com cuidado na forma. Eu passei desmoldante nela só embaixo, tá? Não passei nas laterais, isso é importante. Se você não tiver desmoldante na sua casa, você pode utilizar margarina e farinha de trigo, mas o desmoldante vale a pena ter, tá? É um investimento legal de se fazer. Bom, o que a gente vai fazer agora? Eu vou vir colocando, ó, as tirinhas de goiabada que a gente empanou, né? Que eu deixei todas bonitinhas já empanadinhas. E eu vou colocar de uma forma que ela pegue praticamente toda a forma, ó. Dando um espaçamento entre uma e outra. E venho seguindo colocando. Por isso que eu falei que se vocês cortarem em cubinho, talvez vocês até utilizem mais goiabada do que o pedido na receita. Mas, ó, vai encaixando, tá? Ó, onde tiver buraquinho, vai cortando, vai colocando. Que isso aqui tem que estar bem recheado. Vocês vão ver como isso fica bom no final. Ó, essas maiorzinhas eu tô cortando pedacinhos com a mão mesmo. E vou encaixando, ó. Onde eu ver que tem massa que dá pra colocar, eu vou encaixando. Maravilha! Feito isso, agora vem um lance legal dessa massa. A gente vai cobrir tudo isso aqui com leite condensado. Sim, leite condensado. Leite condensado desses leite condensados normais, de supermercado. Vai uma caixinha inteira, ó. E a gente vem jogando. Aqui pode ser o da marca que vocês tenham preferência, qualquer uma. E a gente vai cobrir toda a massa. Bem, depois que a gente despejou todo o leite condensado por cima da nossa forma, vocês vão ver que, ó, tem alguns pedacinhos da goiabada que ainda estão aparecendo. Tudo bem em relação a isso, tá? Porque eu coloquei a goiabada em cima e não afundei ela. Então, ok, é normal. A gente vai vir jogando coco ralado por cima desse leite condensado. Vocês não estão entendendo como isso aqui fica bom, gente. Fica bom demais. Aqui vocês podem trocar também por o coco queimado. Mas eu gosto do coco ralado normal, porque daí ele vai dar uma gratinada lá no fogo. Então, eu gosto do branquinho. E agora a gente vai levar pro forno a 180 graus por mais ou menos 30 a 35 minutos. Olha só, gente. Olha só este pedaço aqui que acabou de sair. Olha. Olha a umidade desse bolo. Olha a goiabada. Ele tá pelando de quente, tá?
Olha só. Pra ver os detalhes aqui, ó, da goiabada toda dentro da massa do bolo. Olha como ele ficou. Tá? Esse bolo, com certeza, é sucesso na confeitaria de vocês, no cardápio de vocês. Para fazer num face venda, para deixar numa vitrine, tá? Ele aguenta boas temperaturas. A durabilidade dele fora de geladeira é de até 5 dias. Então, com certeza vai ser sucesso total no cardápio de vocês. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra apresentação, que seria ele embrulhado. Então, olha, agora eu quero sugerir para vocês fazer esse pedaço embalado, embrulhado. Gente, aqui tá super quente, tá? Esse bolo acabou de sair do forno. Para vocês esperem esse bolo esfriar completamente para poder fazer essa embalagem, tá? Aqui eu vou fazer com ele quente mesmo, só para título de demonstração. Ele tá super quente. Vocês esperem na casa de vocês ele esfriar, tá? Então, olha, aqui eu tenho um papel que é aqueles papéis que vende em casa de festa, chamado papel trufão, tá? A gente vai fazer como se fosse um embrulhinho, ó, um presentinho. Segura aqui no meio, abaixa a primeira pontinha, abaixa a segunda pontinha, abaixa a primeira pontinha, abaixa a segunda pontinha. Ó, fizemos como se fosse um presentinho. E agora eu vou vir, ó, e colocar ele pra baixo, tá? E segurar aqui embaixo, ó. Aqui nós temos um pedacinho embalado. Esse papel de trufa é esse aqui, ó. Ele tem de várias cores, várias estampas, tem com bolinha, enfim, do jeito que vocês quiserem, tá? É esse aqui. Então, a primeira parte eu embrulharia num pacotinho assim. Se vocês quiserem só deixar assim, já tá legal. Coloca uma fitinha, faz um lacinho e coloca na vitrine para vender. Para colocar a fitinha, olha, gente, vocês vêm aqui embaixo da embalagem, que eu vou utilizar uma fitinha simples, mas vocês podem utilizar uma mais grossinha se quiserem. E a gente vai dar um lacinho. Olha só, vamos cortar a sobra. E ó, vocês têm um bolinho embalado com muito amor e carinho para ser colocado na vitrine de vocês, para presentear, para servir de lembrancinha de um casamento, de uma festa, para enfeitar uma mesa, enfim, aí a criatividade de vocês vai ficar solta para poder fazer essa embalagem da maneira mais legal possível.